Dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 19 do livro de Ezequiel, que tem 48 capítulos, Canto Fúnebre para os Reis de Israel. O propósito do livro de Ezequiel foi incentivar os exilados a permanecerem fiéis ao Senhor para que ele cumprisse a sua promessa de reconduzi-los à terra prometida e de conduzir o templo e Jerusalém a novas alturas de glória. O livro de Ezequiel é inteiramente autobiográfico, isto é, escrito na primeira pessoa do singular do ponto de vista do próprio Ezequiel. E ele simboliza, ou ele registra um maior número de ações simbólicas do que qualquer outro livro profético. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da Igreja Os Semeadores. Todos os dias estamos aqui com a Palavra de Deus. Abra aí para você fazer uma leitura prévia no capítulo 19 da sua Bíblia e, se preferir, entre em nosso blog site jamaisdesista.com.br, onde você encontrará a parte escrita dessa narrativa, com ilustrações, gráficos e tabelas. Nós estamos vendo o julgamento sobre Judá e Jerusalém. Esse julgamento começou no capítulo 1 e vai até o capítulo 24, na parte primeira. Dentro dela, nós já estamos na segunda série de visões, a vocação, os atos simbólicos e os discursos relacionados. Estamos vendo hoje o canto fúnebre para os reis de Israel. Então, veremos em seguida, até o versículo 14, o canto fúnebre para os reis de Israel. Ezequiel apresenta uma alegoria em forma de poesia hebraica, normalmente utilizada para cantos fúnebres ou lamentos. Esse tipo de poesia tem um ritmo ou uma métrica especial que os ouvintes identificariam imediatamente. Ezequiel usa esse ritmo em outras passagens, 26 de 17 a 18, no capítulo 27 também de 12 a 19, no capítulo 28, então, no capítulo 26, 27, 28, de 12 a 19 e no 32, de 2 a 8. Foi dito a Ezequiel, no primeiro versículo, que ele levantasse uma lamentação sobre os príncipes de Israel, falando da leoa, que foi mãe deles no meio dos leõezinhos, onde criou os seus filhotezinhos. A nação de Israel, ou a cidade de Jerusalém, era tida como mãe em Salmos, no Salmos 87, verso 5, em Isaías 49, 21, no capítulo 50, verso 1, em Colossenses, também 4, de 26 a 27, Isaías 54, 1. Fora ela que havia produzido esses filhotes de leão, esses reis. A figura do leão era frequentemente associada ao reino davídico. O Novo Testamento aguardava ansiosamente o aparecimento do leão da tribo de Judá para restabelecer os estágios finais do reino de Deus. Apocalipse 5, verso 5. Ela, leoa, criou um dos seus filhotezinhos, provavelmente Jeoacás, filho de Josias, que reinou apenas 3 meses antes de ser levada para o Egito como cativeiro ou como cativa do faraó Neco em 609 a.C. Ele reinou pouco tempo, mas aprendeu a apanhar presas e a devorar homens. As nações ouviram falar dele, mas aí ele foi apanhado na cova delas e foi levado com ganchos à terra do Egito. Então, vendo que havia esperado em vão pelo seu filhotezinho levado cativo, e assim com ele toda a esperança, tomou outro dos seus filhotezinhos, o verso 5, provavelmente Joaquim. Ezequiel não incluiu qualquer menção de Jeoaquim em seu livro. Segundo Reis, não menciona exílio para Jeoaquim. Aparentemente, ele morreu em Jerusalém. Igualmente ao leãozinho, o primeiro que foi deportado para o Egito, este aprendeu também a apanhar presas e a devorar homens. Ele fez grandes devastações nos seus palácios, destruiu cidades, assolou a terra por causa do som do seu rugido. Acabou despertando o furor das pessoas das províncias ao seu redor e estenderam sobre ele a rede, e foi também apanhado na cova delas, onde com ganchos foi aprisionado numa jaula.
A ira de Nabucodonosor caiu sobre Joaquim por causa da rebelião do seu pai, Jeoaquim. Ezequiel descreve a deportação de Joaquim em 597 a.C., depois de um reinado de apenas 3 meses. Joaquim ficou preso na Babilônia até o reinado de Evil-Merodach. A leoa que gerou esses 2 filhotezinhos, que teve esses destinos, agora é comparada a uma videira arruinada que havia sido plantada junto às águas, tendo de tudo para crescer e tornar-se uma linda videira, cheia de cachos de bons frutos. Ela, no entanto, encheu-se de ramos por causa das muitas águas, e até tinha uma vara forte para governador, e assim elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos, e foi observada na sua altura com a multidão dos seus ramos, até que foi arrancada com furor e lançada por terra, onde um vento oriental secou o seu fruto. O vento oriental era instrumento da vontade de Deus. Aqui trata-se de uma ilustração para se referir a Nabucodonosor e aos babilônios, que saquearam a terra prometida e subjugaram o povo. Ezequiel 19 começa com o versículo 1, e tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel. E o versículo 14, e de uma vara dos seus ramos saiu fogo, que consumiu o seu fruto, de maneira que não há mais nenhuma vara forte para servir de cetro para governar. Essa é a lamentação, e ela servirá de lamentação. De onde se encontrava juntas muitas águas, agora estava no deserto, longe de água, numa terra seca e sedenta, árida. Até de suas varas, do seu ramo, saiu fogo, que consumiu o seu fruto de tal modo que não restou nenhuma vara forte para servir de cetro para governar novamente. Então, ele pede que se encerre o lamento, iniciado no verso 1. O reino de Judá terminou quando a vinha foi arrancada, verso 12, e nenhum galho foi deixado a partir do qual se pudesse modelar um cetro real, verso 14. Sobre o galho, como símbolo do rei messiânico, veja também que nós temos a pregação de João Batista, por exemplo, que vai apontar para Jesus como Messias. Eis o Messias que tira o pecado do mundo. Então, sobre esse galho, símbolo do rei messiânico, ainda temos ele, que é Jesus Cristo, o Messias, que viria algum tempo depois. Amanhã estaremos aqui com a história e o futuro das nações. Ezequiel, capítulo de número 20. Inscreva-se em nosso canal, conheça nosso blog e site Jamais Desista, onde a parte escrita está lá, com todos ilustrações, gráficos, tabelas, vai ajudar muito na compreensão do texto bíblico. Temos a nossa loja ossemeadores.com.br e também temos nosso programa de rádio todos os dias, feriado, domingo, às 8h30 da manhã, Momento Missionário da Igreja Os Semeadores. E às 15 horas no sábado, Palavra de Vida, no Momento Missionário da Igreja Os Semeadores, com o pastor Johnny Ramos, diretamente da Suécia. A todos um bom dia, fiquem com Deus. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério. Amém.